Livro do Apocalipse, capítulo de número 1, do 6 ao 8. Todos encontraram? Sim ou não? É fácil, né? Tá bem? Vamos ler? Que diz assim: e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele a glória e o poder para todo o sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém? Queridos, o Senhor ministrou uma palavra aqui no meu coração, no meu espírito, para nós compartilharmos aqui com vocês hoje, Tadel. E o tema dessa palavra é como se preparar para ser rei. Como vocês viram, o Senhor nos chamou para ser reis e sacerdotes. E o que é que um rei faz? O que um rei faz? Qual é a função de um rei? Conduzir a nação, reinar, governar. O rei, ele tem autoridade. Quem é que vai governar? Então o rei, ele é alguém que tem autoridade. A autoridade o quê? Para reinar, para governar, para dirigir. E todos nós somos reis e sacerdotes. Todos aqui foram chamados. Todos nós temos esse chamado. E qual era a função de um sacerdote na antiga aliança? Era interceder pelo povo. Era ser alguém que fazia a ligação entre o povo e Deus. Então o sacerdote, ele recebia de Deus e passava para o povo. Ou seja, ele era a ligação entre Deus e o povo, e ele pegava os pedidos do povo e levava para Deus. E o único que tinha acesso ao Santo dos Santos era o sumo sacerdote. Fora o sumo sacerdote, ninguém tinha acesso ao Santo dos Santos. E o único que tinha acesso ao Santo dos Santos era o sumo sacerdote. Então, glória a Deus. Então, o que acontece hoje? Hoje, todos nós somos sacerdotes diante do Senhor. E também somos reis. Então, essa função no Antigo Testamento hoje foi dada a todos os crentes. Então, eu e você temos a responsabilidade de ser rei e sacerdote diante do altar do Senhor. Mas como é que faz para você ser um rei? Você vai ser o rei de qualquer maneira? Você vai ser um sacerdote de qualquer maneira? Então, tudo bem, Deus me colocou numa posição de rei e de sacerdote, beleza. Então quer dizer que eu já posso exercer essa função assim logo de cara? Teoricamente sim. Porém, vocês sabem que todo líder, ele precisa ser uma pessoa preparada. O líder precisa ser uma pessoa preparada. E uma das coisas que o líder ele precisa saber e se atentar é o seguinte: todo mundo está de olho nele. Todo mundo está de olho nele. Um exemplo disso é o que está acontecendo aqui. Vocês não estão olhando para as paredes, vocês não estão olhando para as pessoas que estão lá na rua, mas vocês estão olhando para mim. Então, todos os meus atos, palavras, vocês estão fazendo o quê? Observando. Então, a primeira coisa que o líder precisa entender, que ele é uma pessoa que está sendo observada. Todos os seus pontos, detalhes são observados. Queridos, a coisa ela é tão séria que eu
fiquei sabendo de uma situação que ocorreu no final de semana, nesse final de semana, com uma pessoa, e aí não foi exatamente uma pessoa, uma situação que ocorreu, e durante essa situação, essa pessoa soltou o palavrão, e a outra pessoa que estava do lado é um novo convertido, e esse novo convertido, ele veio falar para mim, relatar o que tinha acontecido. Pastor, olha, aconteceu isso, era uma situação complicada, eu sei disso, mas não é porque uma situação é complicada, que quando você está ali, você não está sendo observado. Como crente, você é observado. Graças a Deus, essa pessoa não é um líder, essa pessoa não está na liderança, nada, porém, é um crente normal. Então, o crente, por si só, ele já está sendo observado. Então, você como líder, você precisa entender isso, os seus atos, eles estão sendo observados. Tudo que nós fazemos. Então, as palavras, a maneira, a forma que você age, tudo que você faz, você precisa entender que você está sendo observado. Então, para você ser um rei, para você ser um sacerdote, vai exigir de você uma preparação. E eu quero compartilhar com vocês a vida de alguém, de uma pessoa, na Bíblia, que foi um rei e que foi... Oi? Pois não, pode? Vocês viram só? É uma realidade. Essa é uma realidade. É muito ruim, eu digo para vocês por mim mesmo. É muito ruim você ser uma pessoa pública, mas o Senhor nos chamou para isso. Você é uma pessoa pública, que nem às vezes tem muitos crentes, eu vou contar a minha vida para todos. Você não precisa contar, as pessoas observam. As pessoas observam quando você está de cara feia com a sua esposa. As pessoas, a igreja, querida, ela não é cega. A ovelha tem miopia, mas não é cega. Às vezes a pessoa fala assim, mas ninguém está vendo. É verdade, ninguém está vendo, mas eles estão observando. Porque eu sei quando uma pessoa ela sobe no altar e ela está nervosa. A gente percebe. Você percebe quando uma pessoa ela leu um texto da Bíblia e quando ela não leu. Você percebe quando a pessoa ela tem intimidade com a palavra de Deus e quando ela não tem. Então são pequenos detalhes que às vezes passa despercebido. Então, isso aí que a Suênia falou é a realidade. Você que é líder, você precisa entender, lá na sua célula, cada palavra que você está falando, os seus liderados estão observando. Cada gesto que você faz, os teus liderados estão lhe observando. Então nós precisamos ter uma vida que ela seja tanto no altar, melhor dizendo, ou fora do altar, ela precisa ser a mesma. Na sua casa, com a sua esposa, com os seus filhos, ela precisa ser a mesma. E tem pessoas que elas dão bronca nos filhos dela na igreja. Por quê? Porque ela está acostumada a dar bronca nos filhos dela na casa. Tem pessoas que elas não têm parâmetro na rua, aí chega na igreja, ela também não vai ter parâmetro. Então, quando uma pessoa, ela tem vamos dizer, um proceder correto na rua, ou fora da igreja, dentro do quarto dela, automaticamente dentro da igreja vai ser também a mesma coisa. Porque se eu sou uma pessoa que eu sou acostumado a falar palavrão, o que vai acontecer uma hora? Que alguém chegar em mim, pisar no meu pé, eu vou... Agora, se eu sou uma pessoa que não sou acostumado a falar palavrão, eu, por exemplo, já dei um tropeção no meio da rua e arranquei um pedaço do dedo. Sabe o que eu falei? Glória a Deus. Glória a Deus, mas nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. Então, precisa ser algo natural na nossa vida.
precisa ser algo natural na nossa vida. Amém? Então vamos ver essa pessoa lá em 1 Samuel. Vamos lá para 1 Samuel, capítulo de número 22. Nós vamos conhecer a vida de um homem que ele não era rei e ele também não era sacerdote, mas ele foi preparado para ser o rei. E ele teve que passar por algumas situações na sua vida. E esse homem se chamava Davi. 1 Samuel 22, a partir do verso de número 1. Todos encontraram? 1 Samuel 22, a partir do versículo de número 1. Podemos ler? Diz assim: Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. E ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito. E ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Olha só a vida desse camarada aqui, sendo forjado para se tornar um rei. Davi, nós conhecemos a história dele. Antes desse episódio, ele havia sido ungido já quando ele era ainda garoto pelo profeta Samuel, porque o Senhor havia rejeitado Saul como rei. E naquele episódio ele era ainda um jovem. Aqui, neste episódio, ele já está fugindo de Saul, porque Saul queria matá-lo. E Davi, ele era uma figura muito conhecida. E ali o que acontece? Ele se refugia na caverna de Adulão. E automaticamente, quando os pais deles ouviram isso, os familiares, irmãos, os pais e irmãos dele, também foram até ele. Por que os pais foram até Davi? Porque toda a família de Davi corria risco, corria perigo de ser morta pelo rei Saul, por causa do seu relacionamento com Davi. Então, eles automaticamente se refugiaram naquela caverna junto com Davi. E Davi, ele era uma figura que chamava muita atenção, justamente por causa de ter matado o gigante, de ser uma pessoa proeminente e alguém que havia sido escolhido por Deus para se tornar o próximo rei de Israel. Mas, porém, o que aconteceu também aqui quando ele estava ali na caverna? Então, ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, meu Deus do céu, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles. Depois nós vamos conhecer, Davi, ele trabalhou na vida desses homens, e estes homens se tornaram os valentes de Davi. Queridos, uma das coisas que nós precisamos entender, que como líder, nós precisaremos ser forjados. O nosso caráter será forjado para que nós venhamos a ser um líder de excelência, como foi o rei Davi. Nunca na história de Israel se levantou um rei como o rei Davi. O filho dele, Salomão, que foi um homem sábio, que foi um homem extremamente poderoso em matéria de riqueza, não se compara ao rei Davi. Davi, ele foi um rei excelente, ele foi, além de rei, ele foi também alguém precursor do próprio Messias. Por isso que a palavra do Senhor, ela diz que Jesus, ele viria da linhagem de Davi, ou seja, ele seria alguém que seria filho de Davi. Davi, ele foi uma figura tão proeminente em Israel, que até hoje, na bandeira de Israel, quando você olha, você vê o quê? A estrela de Davi. Davi, ele é famosíssimo, não só em Israel, mas todo mundo, até os dias de hoje. Mas para que este homem se tornasse um rei de excelência, um líder de excelência, algumas coisas na vida dele precisaram ser forjadas. Primeiro, uma das características, querido, que nós vemos aqui na vida de Davi, olha só que coisa interessante. Você imagine você como líder de célula. Quem é que você quer receber na sua célula? As pessoas bonitinhas, cheirosas, perfumadas.
Quando começa a célula, aquele perfume invade a sua célula, né? Aí é o que você está esperando. Mas chega um camarada lá que nem banho tomou direito. Chega um camarada lá oprimido, endividado. Queridão, eu só estou citando para você porque a situação de Davi não era boa não, meu filho. Por que você acha que ele foi morar na caverna? Por que você acha que Davi foi morar na caverna, não alugou um palácio para ele? Porque Davi também estava numa situação difícil. A situação estava feia, até a de Davi estava feia. O camarada, para ele ir morar numa caverna, você acha que a vida dele estava boa? Vamos ser bem sinceros, você acha que ele estava andando de carruagem de fogo? Não, a vida de Davi estava debaixo de opressão também. Os pais estavam sendo perseguidos pelo rei. A família dele estava correndo risco de vida. Olha só a situação de Davi. Não era a situação de Davi também, não era das melhores. E aí o que acontece? Pessoas, quando se fala aqui homens e aperto, quer dizer pessoas oprimidas. Eu não sei se você já recebeu pessoas oprimidas na sua célula, mas nós já recebemos pessoas oprimidas. Pessoas que você olha e fala para ela: meu Deus, o que eu vou fazer com esse camarada? O que eu vou fazer com esse camarada? E também, olha só, eu só fazer um adendo aqui. Quem estava endividado e os amargurados de espírito. Sabe quem que é os amargurados de espírito? Uma tradução mais literal: pessoas descontentes. Você já recebeu pessoas assim na sua célula? Pessoas descontentes. Quem aqui já ficou descontente com alguma coisa um dia? Todos nós, né? Todos nós ficamos descontentes com alguma coisa. Foi esse tipo de pessoas que Davi ele recebeu na sua célula, vamos dizer assim, na caverna de Adulão. E pessoas descontentes, ou seja, só que essas pessoas todas tinham uma característica na vida delas. Elas estavam ansiosas por mudanças em suas vidas. Olha só, havia uma situação terrível. De homens endividados, de homens amargurados, que Davi formou a base do exército dele. Já imaginou? Depois nós vemos esse homem sendo chamado os valentes de Davi. Desses 400 homens, 37 foram capitães do exército de Davi. Olha só, Davi treinou esses homens. E aí nós ficamos pensando assim, fala: meu Deus, como é que pode alguém se tornar líder de um bando de pessoas endividadas? Você já imaginou? Você está com problema, você está com dificuldade, mas você tem um chamado. Você foi chamado para ser rei e sacerdote. O que o rei ele faz? Ele governa, ele lidera. O que o sacerdote faz? Ora, intercede pelo povo. E aí o que aconteceu com Davi? Davi ele começou junto com esses homens a desenvolver as suas habilidades de liderança. Então as habilidades de liderança de Davi não foram automáticas. Não veio para ele quando ele recebeu: olha, você vai ser líder de célula. Ai, glória a Deus. Xericanda, sirianda. Oh, aleluia, eu recebi a unção aqui, vamos resolver tudo aqui. O que você tem? Qual é o seu problema, meu filho? Fala que eu resolvo. Não é nada disso. Há um tempo, você não é um guru, lembra aqueles desenhos que tinha: recebi aqui um negócio aqui, que está me falando que você vai ter que fazer isso, e benze a pessoa, pronto, está resolvido. Não, meu filho, não é assim não. Liderar não é isso. Liderar é você abraçar a pessoa, trazer ela para perto de você, caminhar com ela, instruir ela no caminho que ela deve andar. Você vai ver que estes homens eles foram treinados de tal maneira que teve um deles que numa batalha ele matou 800 homens. Você já imaginou o que é um homem lutar tanto que a espada se apegar à mão dele?
Depois tiveram que pegar lá e não sei como é que fizeram, lá puxaram a mão lá dos dedos, lá desapegou, a espada se apegou na mão do camarada, porque o camarada não soltava mais espada. Eu imagino que ele deve ter ido para casa, chegou lá, a mulher falou, que é isso aí, meu filho, na mão aí? A mulher falou, joga esse negócio aí. Não dá, não sai da mão, de tanto que o homem lutou. Você imagine, um homem que foi treinado por Davi. Então, a ação desses homens, não muito tempo depois, Davi estava comandando, ali em 1 Samuel 25, depois você pode ler todo esse capítulo aí, 25, Davi estava comandando 600 homens. Olha só, e o que é interessante, sabe o que parece? Ao dar a entender que Davi aceitava todo mundo. O que você tem? O que você tem lá? Não tem nada, então vem para cá. O que você fez? Eu matei 15, então vem para cá, vem para o meu lado aqui. O que você fez? Eu roubei o tesouro lá do rei Saul, e eu fiz isso, eu fiz aquilo. Davi aceitava todo mundo. Só, o que nós aprendemos com isso? Na experiência de Davi, ele nos mostra algumas coisas muito importantes para nós. Primeiro, não podemos desprezar as pessoas, não importa quem elas sejam. Querido, qual é a tendência nossa? Desprezar as pessoas. Sabe, eu não sei não, esse cara aí não, sabe, a cara dele não me mostra confiança. Claro que não mostra confiança, meu filho. Se o cara roubou, matou, estuprou e fez um monte de coisa, você acha que ele merece confiança? Claro que não. Mas você, como líder, Deus colocou você para trabalhar ele. Você já imaginou se Jesus olhasse para nós? Vamos ser bem sinceros aqui. Você que conhece tudo aquilo que você fez melhor do que ninguém, você e Deus, conhecendo todos os seus erros, se você fosse Jesus, você aceitaria você? Não, claro que não. Mas o amor do Senhor nos aceitou, mesmo com o nosso defeito, com as nossas falhas, mas o amor do Senhor nos aceitou. Uma outra coisa muito importante, eu falei aqui para vocês, que Davi também estava passando uma situação difícil, mas Davi, ele não se deixou influenciar pelo problema das pessoas. Então o líder, ele não pode ser influenciado por situações de desespero e nem andar pelos seus sentimentos. O que aconteceu? Você já imaginou aquele 400 homens, o pai, a mãe, os irmãos dele chegavam, rapaz, o que vocês estão fazendo aqui, pai, mãe, o que vocês estão fazendo aqui? A gente teve que abandonar a casa lá, porque Saul está querendo matar a gente. Falou, mas que mãe, pelo amor de Deus, o que vai fazer? Vocês vêm atrás de mim? Não foi isso que Davi ele fez. Davi ele não se abalou, ele não se abateu. Você já imaginou uma pessoa lá amargurada, abatida, entristecida, chega lá e briga com a mulher todo dia, e chega lá na sua cela, e aí como é que está aí, rapaz? Estou desempregado, vão cortar minha luz, rapaz, a coisa está feia, a minha mulher briga comigo todo dia, me manda embora todo dia, e aí você vai se abatendo, quando vê você está lá no chão. Não pode. O líder vai falar, pastor, mas eu não sou super-homem, pastor, eu também tenho problema. Sim, e Davi? Davi também não tinha problema? Tinha, ele estava morando numa caverna. Você já imaginou a situação de Davi? Davi, ele estava lá no palácio, era para ser genro do rei, ele era genro do rei Saul, casou lá com Mical, mas o rei falou, sai fora daqui que senão eu vou te matar. E ele não tinha para onde correr e foi para dentro de uma caverna, se esconder numa caverna. E ali o que nós vemos na vida de Davi? Davi, ele não se deixa se abater, ele recebe aquelas pessoas e não se deixa abater. Na sua célula, você tem que se preparar para isso, querido. Na sua célula vai chegar todo tipo de pessoa e você não vai poder rejeitar. É o seguinte, essa pessoa aí eu não sei não, vou mandar lá para a célula da Camila, ela é novinha, não tem nenhum fio de cabelo branco, ela aguenta, Deus me livre, ela não tem que pagar a conta de água, de luz, ela fala lá para os parentes dela, paga, e eu estou com um monte de problema, vou resolver, deixar ela lá, é novinha, então ela tem muito tempo para esquentar a cabeça ou não. Não, minha filha, foi para você que Deus enviou essa pessoa, e é você que vai ter que cuidar dessa pessoa.
E você não pode se deixar se influenciar pela situação de desespero. Rapaz, uma das vezes eu estava lembrando, quando o Gilvan, ele veio aqui, chegou aqui na igreja. O Gilvan, pensa numa pessoa arrebentada. Foi o Gilvan. A Neuci e a Cida, quando foram lá na casa dele, disse que ele tinha um cemitério de caveira lá, né? Não é, Adriana? Tinha um cemitério de caveira lá na casa. Agora você imagina. A Cida ficou assustada, falou: meu Deus do céu, a casa do homem parece cemitério, né? E o homem era roqueiro, aquelas coisas, e o que era pior de tudo, ele tinha quebrado a perna dele começou a necrosar, né, Adriana? Ficou uma coisa feia. A Cida, tá fedendo. Rapaz, a Cida um dia falou: ai, meu Deus, não sei mais o que fazer com o Gilvan. Meu Deus do céu, aquele homem, ela achou, ela confessa que ela falou assim: aquele homem vai perder a perna, ele vai perder a perna. Aí nós oramos, eu falei: não, confia no Senhor, que o Senhor vai dar vitória. Uma situação, querida, era desesperadora, e o que era pior de tudo, ele parecia um bicho amarrado. Você sabe quando você ia falar com ele? Ele era desse jeito. Hoje vocês veem ele rindo para lá e para cá, é uma pessoa excelente. Porém, quando ele chegou aqui não era assim, era problemas. Para vocês terem uma ideia, ele tinha uma barbicha, não sei se vocês viram, e aqui na barbicha aqui tinha uma caveirinha amarrada aqui no final da barbicha. Agora você veja bem, que situação do cara. Então, isso é só uma amostra, né? Eu estou falando aqui de alguém que eu lembrei, mas você vai chegar na sua célula, você vai receber todo tipo de pessoa, e como se não bastasse, você também pode ter situações adversas na sua vida. Você ainda pode ter situações adversas na sua vida, que nem sempre elas vão estar resolvidas. Muitas vezes você vai enfrentar problema financeiro, muitas vezes você dentro da sua casa, você vai também enfrentar problemas conjugais, problemas até mesmo com os seus filhos. Por quê? Porque o diabo, ele sabe a maneira que ele te paralisa. E as maneiras que Satanás usa para paralisar as pessoas, quais são os líderes, é trazendo problema para a vida dela, deixando você tão ocupado com seus problemas que você não tem tempo de cuidar dos problemas dos outros. Essa é a maneira que Satanás ele paralisa. Eu teve momentos de eu chegar na igreja, de eu falar assim: eu vou pregar oferta, mas como é que eu vou pregar oferta? Se eu estou com isso, estou com aquilo, estou com aquele problema, como eu vou falar de oferta para esse povo, sendo que eu estou com um problema? É aí que entra quem você crê. É aí que entra onde está a sua fé e aonde você está firmado. Olha só no versículo de número 3 aqui o que aconteceu. Vamos dar uma olhadinha aqui. No versículo de número 3. 1 Samuel 22, versículo de número 3. Dali passou Davi a Mispa de Moabe, e disse ao seu rei: deixa estar aqui meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Olha só que interessante. Davi, ele tinha uma confiança, ele estava passando por uma situação difícil, mas ele providenciou um lugar de segurança para o pai e para a mãe dele. E quando ele falou: cuida do meu pai, cuida da minha mãe, até que eu saiba o que Deus vai fazer. Ele tinha confiança em Deus, ele tinha confiança naquilo que Deus poderia fazer na vida dele. E isso na nossa vida precisa ser fundamental. Se você quer saber uma coisa que precisa ser fundamental na sua vida, é a tua confiança em Deus. A tua confiança em Deus, ela tem que estar no mais alto nível. Por quê? Se você não tiver confiança em Deus, você não vai ter forças
para você lutar. Lá em Romanos 8, 28, diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Primeiro, você precisa saber que você ama a Deus. Eu amo a Deus, então eu sei que tudo que vai acontecer na minha vida vai cooperar para o meu bem. Até as coisas ruins, até as coisas aonde parece que a mão de Deus não está. Mas Romanos 28 diz, 8:28 diz isso: todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Qual é o propósito de Deus para a tua vida? Então, se você está inserido nesse contexto, o que é que vai acontecer? Todas as coisas vão cooperar para o teu bem. Até as coisas que você mesmo errou, até as coisas que você não deveria ter feito e você fez, até estas coisas elas vão cooperar, não deveriam acontecer, mas Deus vai usar para que você possa ser forjado, trabalhado, para que o teu caráter possa ser forjado e trabalhado. Então muitos líderes, eles se assustam quando eles veem as pessoas se achegando a ele, e por isso logo se abatem por pensarem na sua própria situação. Não se abata, querido. Eu sei que a tua situação às vezes é desesperadora, a minha já foi. Eu já contei aqui para vocês, meu filho morreu, eu enterrei meu filho no domingo de manhã, e à noite eu fui para a igreja, saí do interior, vim para São Paulo, e quando eu cheguei na igreja, fui para o culto. Eu cheguei em São Paulo, era por volta das 4 horas, o culto começava às 7, fui para casa, tomei um banho, e fui para o culto. E justamente nesse dia eu estava escalado para fazer, sabe o quê? A oração da família. A oração da família. Olha para você ver, de manhã eu havia enterrado meu filho. Havia sido assassinado com 5 tiros. E aí quando eu cheguei lá na igreja, o rapaz que era o meu líder, o presbítero, ele falou: Ataíde, você ainda quer fazer? Se você não quiser, não tem problema, eu ponho outra pessoa no teu lugar. Eu falei: não, eu vou. Eu vou porque eu não estou firmado numa circunstância externa, mas eu estou firmado numa circunstância interna, naquilo que eu creio. E eu orei, eu abençoei as famílias, os filhos das famílias que estavam lá na igreja, e eu creio que Deus me deu a graça naquele dia. Então, como líder, ele deve encarar os seus problemas. É preciso você aprender. Se você não aprende a encarar os seus problemas, Satanás vai te derrotar facilmente. O líder, ele é derrotado justamente quando ele não encara os problemas dele, quando ele não vai buscar a solução dos problemas, quando ele não ora, quando ele não busca, quando ele se sente abatido a ponto: eu não tenho forças nem para orar, eu não tenho forças para meditar na palavra de Deus, eu não tenho forças para ir à igreja, eu não tenho forças. A palavra do Senhor, ela diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e pelo ouvir a palavra de Deus. Então, se você deixa de ouvir a palavra, você vai ficar sem fé mesmo. E é exatamente isso que Satanás ele quer. Então, naquele dia que você estiver mais abatido, no dia que você estiver mais necessitado, esse vai ser o dia que você mais vai precisar vir para a igreja. Aquele dia que você está cheio, está aleluiado, sabe? Você já viu o crente aleluiado? Quem conhece o crente aleluiado? Alguém segura a mão dele: aleluia, irmão, glória a Deus, aleluia, está tudo bem, tá? Esse é o crente aleluiado. Mas tem sempre a gente está aleluiado. Tem vezes que nós não estamos, tem vezes que a gente está lá embaixo, Você vai falar: pastor, você nunca se abate. Tem pessoas que dizem para mim: você que pensa que não. Você que pensa que eu não passo por lutas. Eu passo. Mas o que o líder precisa fazer? Primeira coisa, encarar os seus problemas, as suas dificuldades, as suas falhas, as suas necessidades. Como? Confiando na promessa do Senhor e lutando por elas. Foi o que Davi disse. Davi falou: olha, se cuida do meu pai e da minha mãe, até eu saber o que Deus vai fazer por mim. Então ele confiava em Deus, ele tinha uma confiança em Deus. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo,
capítulo 1. Primeira Timóteo, vamos ver aqui o que Paulo falou a Timóteo. Um versículo de número 18. Todos encontraram? 1 Timóteo 1, a partir do versículo de número 18, que diz assim: este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto, combate firmado nelas. Olha só o que Paulo está dizendo a Timóteo. Timóteo, tem uma profecia a teu respeito, Timóteo. Timóteo, as profecias daquilo que você já recebeu. Então, o que você deve fazer, Timóteo? Olha, combate firmado nelas. Então, como é que você vai lutar? Como é que você vai enfrentar os problemas? Tem uma profecia acerca de ti, então milite por elas, ore por elas, combata o bom combate. Então você, líder, você não pode ficar olhando na tua situação, no teu problema. Você precisa olhar para a promessa que Deus ele tem para a tua vida. Não é firmado naquilo que está acontecendo no teu redor, mas sim nas promessas a respeito. Tem pessoas aqui que têm promessa de ser um pastor. Tem pessoas aqui que têm promessa de amanhã liderar uma igreja. Talvez hoje você, poxa vida, eu não tenho nenhuma célula, eu sou apenas um auxiliar da célula. Nossa, meu Deus do céu, a última coisa que eu pensei foi estar à frente de uma igreja. Mas tem pessoas aqui que têm. Tem pessoas aqui que têm o chamado de amanhã ser líder de uma igreja de milhares de pessoas. E aí, o que você vai ficar fazendo? Você vai lutar por aquilo que foi falado a teu respeito? Ou você vai ficar olhando para a tua situação? Aqui Paulo dá uma receita para ele: combate, firmado nelas. Então, firmado em quê? Nas profecias que você ouviu a teu respeito, né? O bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, olha só o que aconteceu, vieram a naufragar na fé. Então, quando você deixa de olhar para aquilo que Deus tem para a tua vida e você começa a olhar na sua situação, você vai naufragar. O que é naufragar? É afundar mesmo, entendeu? É afundar mesmo, é deixar, querido, tantas pessoas. Eu tenho visto tantas pessoas que têm promessas assim maravilhosas, vem a luta, vem o problema, sabe o que a pessoa faz? Abandona. Ela abandona o barco, há tanta luta, tanto problema, eu não consigo resolver, eu preciso trabalhar, eu vou deixar tudo, porque eu preciso trabalhar. Sim, você precisa, mas espera, Deus ele vai te dar, não é algo que te tira da presença de Deus que vai ser bênção na sua vida. Tem pessoas que aquilo que elas tanto almejam, aquilo que elas tanto buscam, é claro que ela precisa do trabalho, ela precisa sair daquela situação, mas ela busca tanto que ela acaba perdendo a essência daquilo que Deus tinha para ela. Ao invés dela orar, ao invés dela buscar, ao invés dela combater o bom combate, ela passa a entregar de mão beijada para Satanás aquilo. E aí o que acontece? Aí ela naufraga na fé. Então, conforme, segundo as profecias concernente à vontade de Deus para o seu ministério. Olha só, Deus ele tem uma vontade para o seu ministério. Qual é a vontade? Então você tem que lutar por elas. E a mesma coisa tá bom, eu sou pastor, Deus já falou que eu vou ser um pastor. O que um pastor faz? Um pastor, ele é uma pessoa que ele precisa ter um coração moldado. O que na sua vida precisa ser mudada? O que precisa para você ser um pastor? Então você precisa lutar, você precisa estudar, você precisa orar, você precisa ler. Você vai ser um pastor sem nunca ter lido a Bíblia? Não, jamais.
Você precisa conhecer a palavra, então vai ler a Bíblia. Pega lá de Gênesis, Apocalipse, pega lá, leia, medita, pega livros, vai conhecer, vai ouvir pregação, vai prestar atenção em como são feitas as pregações, quais são os temas que as pessoas usam, que estão lá em eminência. Comece a buscar, comece a trabalhar aquilo. Inclusive, no Café de Pastores, nós ouvimos uma palavra tremenda do Tiago Brunet, do qual ele falou sobre você estar inserido no ambiente. Quando você está inserido num ambiente, aquilo que se manifesta no ambiente vai se manifestar na sua vida também. Então, tem pessoas que ela tem um chamado, mas ela quer ficar vendo televisão, ela quer ficar jogando futebol, ela quer ficar fazendo tanta coisa, mas ela não busca, não que isso seja errado, não é nada disso, mas ela precisa buscar aquilo que é o chamado para a vida dela. Foi o que aconteceu com Davi. Então, quando se fala a respeito de você batalhar, você precisa entender qual é a vontade de Deus para o seu ministério e combater por ela. Aqui Paulo exorta Timóteo a permanecer fiel àquela vontade revelada para a sua vida. Então, o que Deus falou que você vai ser? Eu vou ser um grande líder, pastor, eu vou ser um grande pastor, eu vou ser um grande evangelista, o Senhor tem um chamado de mestre para a minha vida. Então você precisa lutar, orar, batalhar, se santificar, Então ele fala para Timóteo, como pastor e dirigente da igreja, Timóteo ele devia permanecer leal à verdadeira fé apostólica e combater as falsas doutrinas que estavam penetrando insidiosamente na igreja. Então você precisa fazer isso, como foi dito aqui, como eu disse aqui, a pessoa, o que é naufragar na fé? É abandonar a fé. E abandonar, tem pessoas que elas têm abandonado a fé, tem pessoas que elas têm abandonado, porque ela entra numa apostasia pessoal. O que é apostasia? Se apartar da verdadeira fé. Então, quando uma pessoa ela se aparta, ela se apostata da fé. Então, o que acontece aqui quando nós lemos, continuando aqui no versículo de número 20, diz assim: e dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Olha só que coisa terrível. Então esses homens, eles eram líderes, eles naufragaram na fé, eles naufragaram e Paulo os entregou a Satanás. O que Paulo estava dizendo? Que aplicou disciplina a eles, aplicou disciplina para que eles, depois, se você for ver alguns outros textos, não vou entrar na questão aqui agora, mas para que eles aprendessem não mais blasfemarem. Então nós temos que tomar muito cuidado. Deus tem promessa para nós, mas aquilo que nós vamos fazer com essas promessas podem tanto nos levar para cima, quanto nos levar para baixo, quanto nos colocar em destruição. Então naufragar na fé, querido, é algo muito sério. Nós precisamos tomar muito cuidado com relação a isso. Então, uma das coisas que eu quero deixar para você a respeito disso: quais são as promessas que Deus tem para a tua vida? O que Deus falou para você? Se eu for perguntar aqui, eu sei que muitos aqui têm grandes promessas, mas o que você está fazendo para que essas promessas se cumpram na sua vida? Então, você tem um chamado para ser rei e sacerdote, você tem um chamado para reinar, para governar, para ser um líder, mas o que é que você está fazendo? Será que você está focado nos teus problemas, naquilo que ocorre à sua volta, ou você está focado nas promessas de Deus? Porque é lá nas promessas que nós precisamos nos focar. Hoje, vocês estão vendo aqui, a gente começou a fazer algo aqui no altar, nós vamos mexer no som, nós vamos fazer algumas mudanças aqui. Por quê? Porque nós cremos que Deus vai fazer algo. Nós não estamos focados nos problemas nós temos e muito. Vocês sabem que eu mesmo pessoalmente tenho problemas, eu não estou focado no meu problema, eu não estou focado naquilo que eu vou ter que fazer dia 20, eu estou focado naquilo que está acontecendo à minha volta e na promessa que Deus ele tem para a minha vida.
Então, é que Davi diz, até nós vemos o que Deus vai fazer a respeito de mim. Não importa, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você como líder, você tem uma promessa. Deus, Ele quer te levar, Ele quer te levantar, Ele quer que você cresça. Mas o que você está focado? Aonde você está focado? Qual é o problema que hoje está afligindo a tua alma? O que é que está acontecendo com você? Será que é isso que você precisa ficar focado ou são nas promessas? Se eu for perguntar aqui, eu sei que tem muitas pessoas aqui que têm promessas. O Denis já multiplicou a célula dele. Aí eu estava conversando com ele, falei, agora nós vamos trabalhar lá em Perus. Querido, olha quanta coisa boa tem para acontecer. Olha quanta coisa boa tem para acontecer. E é isso que nós precisamos focar. Tem pessoas que estão fazendo exatamente o que o diabo quer, fica olhando o seu problema. Olha como você, sabe, o seu problema é muito grande, você vai se preocupar com isso. Não, querido, quais são as promessas a teu respeito? Foque nelas, ore por elas, busque ao Senhor, consagre, busque a presença do Senhor. A semana que vem, na sexta-feira, nós vamos começar com as nossas aulas de canto aqui. Nós estamos preparando o ambiente para crescimento, nós estamos preparando o ambiente para aquilo que Deus Ele quer fazer nas nossas vidas, na vida das pessoas. Então nós precisamos olhar para frente, nós precisamos olhar para aquilo que Deus tem para nós, como igreja. Nós precisamos olhar para isso. Você não pode ficar focado só no seu problema. Olhe para aquilo que Deus tem para a tua vida. O problema, ele existe. Eu não estou dizendo que é para você, ai pastor, vou fazer de conta que não existe. Não, não faça de conta não, ele existe. Mas o que é que você vai fazer? Você vai orar pelo cumprimento das promessas de Deus sobre a tua vida. Isso você vai fazer, vai meditar, vai buscar, vai pegar a palavra de Deus, risca lá as promessas que Deus Ele tem, medita na palavra, dia e noite. O que o Senhor falou ali para Josué? Falou, Josué, medita nos livros, medita nesta profecia, medita na palavra, medita na lei, dia e noite, então farás prosperar o teu caminho, e será bem sucedido em tudo aquilo que te empreenderes. O Senhor está dizendo que é para você fazer isso. Não fique focado nos teus problemas externos, mas foque na promessa, milite, ore, batalhe, jejue. Não sei o que Deus vai fazer por você, mas eu sei que você precisa fazer algo, você precisa se levantar. Hoje eu estava conversando com uma pessoa, discipulando uma pessoa, falando para ela, falou, querido, se eu for olhar para o meu problema, você já imaginou uma pessoa olhar um diagnóstico e falar, você tem 15% só de função cardíaca? Você já imaginou que coisa? Ai meu Deus, vou morrer. Pá. Aí eu falei, peraí, aqui está dizendo uma coisa, mas eu tenho que ver o que eu estou sentindo. É isso que eu estou dizendo, eu que tenho que ver o que eu estou sentindo. Aqui está falando uma coisa, mas e aí? E aí, o que é que eu estou sentindo? Estou me sentindo assim com 15%? Não, eu estou sentindo que eu estou com 100% de força. Eu estou sentindo que eu estou com 100%. Ontem eu cheguei aqui de manhã, eu fui orar, comecei a sentir dor. Eu comecei a sentir dor, a Cida falou, você quer parar? Eu falei, não, vamos orar, vamos continuar orando. E foi, sabe o que começou? A unção começou a vir, e a dor foi embora. Eu saí daqui bem ontem de manhã. Então nós precisamos entender, nós precisamos lutar, e eu sei que a unção ela despedaça o jugo, eu sei que a unção ela quebra barreiras, porque a palavra do Senhor ela diz no livro do profeta Isaías, e o jugo será despedaçado por causa da gordura. Então a unção ela quebra. A unção, queridos, ela quebra a tristeza, a unção, ela quebra o desânimo, a unção, ela muda, ela transforma a sua vida. Sabe por que eu estou assim? Por causa da unção. A unção, ela precisa ser algo na nossa vida verdadeiro, não só na palavra de Deus. Nós precisamos parar com esse negócio de olhar para a palavra e achar que ela não muda. Ela muda. A palavra de Deus, ela é poderosa. Ela tem poder para te mudar, para te transformar. Querido, ela é poderosa. A palavra de Deus, ela é poderosa. Então você precisa viver por essa palavra.
você precisa lutar, você precisa batalhar, não tenha medo, não tenha medo. A palavra de Deus, querido, olha só o que diz Hebreus 4:12, para nós finalizarmos. Hebreus capítulo de número 4, versículo de número 12. Olha só o que diz: porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e ela penetra até o ponto de dividir a alma e espírito. Olha só o que está dizendo. Então a palavra de Deus, ela divide você da alma e do espírito. Onde é que está a alma? As minhas emoções. As minhas emoções, o que as minhas emoções elas fazem? Eu chorar, eu parar, desanimar. O meu espírito precisa estar separado da minha alma. Nós estávamos lá no encontro com Deus para ministros, e ali foi falado algo muito interessante. Fizeram uma pesquisa a respeito da música, com atleta, e colocaram as músicas em algum lugar, em alguns pontos específicos, e algumas músicas, aí o que eles avaliaram nessa pesquisa aqui? A música, ela tem poder de incentivar. Então a pessoa, quando ela ouvia aquela música, o atleta, quando ouvia aquela música, ele tinha um desempenho maior do que se ele estivesse tomando um anabolizante. O que isso quer dizer? Um estimulante. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a sua emoção, ela pode tanto te paralisar, porque a música, ela trabalha na alma, ela trabalha na emoção da pessoa. Ela pode tanto te paralisar quanto te impulsionar. Então a sua emoção, ela precisa estar dividida. Às vezes a Cida fala assim: você parece que não tem emoção. Não é que eu não tenho emoção, é que a minha emoção, ela precisa ser controlada pelo meu espírito. O espírito precisa controlar as minhas emoções. Então, eu vou ficar abatido, vou ficar chocado. Ai, meu Deus do céu, nessa vida que não muda, pelo amor de Deus, estou abalado. Não, querido, isso não cabe para mim. Opa, vem cá, acorda, camarada. O cristão, o líder, não pode ser controlado pela emoção. Então aqui, se alguém falasse: mas as minhas emoções, elas me controlam. Não, a palavra de Deus, ela diz que ela é viva e eficaz, ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e ela penetra ao ponto de dividir a alma do espírito. Então a sua alma, ela está dividida. Você não é mais controlado pelas suas emoções. Quando você brigar com a sua esposa, a não ser que você não fez, presta atenção aqui, a não ser que você provoque a tua esposa, não vai chegar lá em casa: tá vendo? Eu não tenho mais emoção, pode brigar comigo que eu não estou nem aí. Não é bem assim, aí não vamos separar as coisas, mas você não vai ser mais uma pessoa controlada pelas suas emoções. Ninguém olhou para mim na igreja. Ai, meu Deus do céu, ninguém olha para mim, meu Deus. Eu cheguei na igreja lá, o Oswaldo passou perto de mim, ele é desse tamanho, nem deu a paz do Senhor para mim. Misericórdia, irmão. Misericórdia, você não conhece a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que as nossas emoções, elas estão separadas. Você não é uma pessoa controlada pelas suas emoções. Nada à sua volta pode te abalar, mas você está firmado nas promessas que Deus tem para a tua vida. Então o que você vai fazer? Você vai lutar, você vai batalhar, porque é isso que o Senhor tem para a tua vida. Amém? Em nome de Jesus, o Senhor te escolheu para reinar, e você vai reinar, você vai governar, e Satanás vai ter que soltar as tuas promessas. Satanás, ele vai soltar as tuas promessas, porque ele não tem poder para reter aquilo que o Senhor já ordenou sobre a tua vida. Queridos, olha só o que está acontecendo. Vou só citar aqui para vocês. Até hoje a Cida foi convidada para ir na casa da Suene e do Fernando, que estão lá todo feliz, contente. Algum tempo atrás eles não sabiam nem para onde ia. Hoje o Senhor já deu um apartamento para eles. Nós vemos também a Daiane, nós vemos também o Denis e outras coisas mais, que se eu fosse falar aqui, vocês iam ficar de boca aberta de saber o que Deus tem falado, tem feito e tem falado que vai fazer.
Tem coisas ruins? Tem, mas nós não estamos firmados nessas. Nós estamos firmados nas promessas que Deus tem para a nossa vida. E as promessas que Deus tem para nós, elas são eternas. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Deus te abençoe. Glória a Deus.